Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, bem forte, que Ele merece. Diga, ô glória. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Pode sentar. Estamos com alegria no coração. Hoje é a nossa terceira reunião dessa quarta-feira especial. E nós estamos aqui combatendo o bom combate. Eu sempre lembro da palavra quando Deus fala com o Paulo. E o Paulo entendeu aquilo dentro do coração dele. Ele disse, eu combati o bom combate. Ele estava já no fim da carreira, mas ele disse uma coisa muito interessante. Eu guardei a fé. Glória a Deus. A fé é uma coisa que nós recebemos quando nós nos convertemos. Ninguém chega até Jesus se ele não crê. Então ele recebeu uma palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra, e ele se converteu, tomou uma decisão. E hoje nós estamos aqui. E que essa fé permaneça todos os dias ativa, para que em momento algum da nossa caminhada venhamos retroceder. Porque esse é o problema que acontece com muitas pessoas. Com o passar do tempo na caminhada cristã, na sua carreira cristã, ela vai se desvinculando um pouquinho da fé, quando ela se envolve com tanta coisa, e ela vai deixando de lado essa intensidade que a gente tem aqui na igreja. Eu sempre comento, nessas oportunidades que a gente está na igreja, nós estamos no meio do fogo. Nós estamos o tempo todo sendo acesos, a chama não se apaga. Agora, no momento que a pessoa se desvinculou um pouco, ela se afastou um pouquinho, aquilo já é prejudicial para o nosso adversário colocar um esfriamento, um desânimo. E alguns se desviaram da caminhada justamente por isso. Eu já há alguns dias estou pregando aqui, falei com a juventude, tive a oportunidade no culto de domingo às 15, tratar de um assunto. Estava falando sobre a igreja dos Gálatas. Hoje nós não vamos falar desse assunto, eu vou só recapitular, porque isso aqui é uma continuação. Mas a Bíblia fala que Deus falou com o povo daquela igreja por intermédio do apóstolo Paulo. Existia uma doutrina que estava sendo colocada contra aquela igreja, que era a doutrina da circuncisão. Os judaizantes, que era um grupo religioso da época, eles começaram a tentar entrar dentro da igreja e a manipular a mentalidade dos cristãos daquele lugar, mostrando para eles que o batismo que eles haviam recebido, que foi ensinado por João Batista, e que a fé que eles haviam recebido de Jesus era correta, mas que também eles precisavam fazer o quê? Circuncidar. Fazer uma marca. Nós lembramos que essa marca da circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão lá no princípio. Mas aquilo foi para Abraão e para a descendência de Abraão. Todo que nascesse em Israel, todo israelita, ele tinha uma marca para demonstrar que ele era israelita. Isso era só para o gênero masculino. E quando o Paulo está pregando para aquela igreja da Galácia, para aquela região, ele está instruindo as pessoas a permanecerem firmes e não deixar com que essas manipulações viessem atrapalhá-los na caminhada com Cristo. Ele chegou a falar no capítulo 3, ele disse, ó insensatos Gálatas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês receberam o Espírito de Deus mediante a pregação da palavra ou mediante a circuncisão? Aí ele começou a falar sério com eles, mostrando para eles que eles não deveriam de maneira nenhuma permitir aquilo. No capítulo 5, ele falou, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Se vocês permitirem a marca, a circuncisão, vocês vão estar abolindo a obra que Jesus fez. Porque ela é que a obra de confirmação para a salvação. Aí eu comentei sobre João 1,12, que todos quantos receberam têm o poder de ser chamado de filho de Deus. Todos quantos o receberam têm o poder de ser chamado de filho de Deus. Então é interessante a gente guardar isso. O que nós recebemos de Jesus é o suficiente. Nada de fora, nenhuma manipulação de fora pode intervir na nossa vida com Deus hoje. Diga amém por isso. Eu queria que você abrisse já a sua Bíblia agora. Nós vamos entrar na mensagem de hoje, no Evangelho de João também, capítulo 12. João capítulo 12. Eu vou ler o versículo 1. Não sei se foi revelação, mas quem estava lá na letra colocou 12:1. Eu falei 1:12, né? 1:12 que fala lá quando todos quanto receberam têm o poder de ser chamado filho de Deus. Mas no capítulo 12, versículo 1, está a nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar justamente sobre esse assunto da manipulação. Por quê, pastor? Porque nós temos familiares. A maioria aqui de nós somos pessoas casadas. Contraímos uma aliança no matrimônio.
E quem não é casado ainda é filho, é irmão, sim ou não? Tem uma família, deve satisfação, é alguém que precisa estar em concordância com o familiar, porque a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, tem que estar de acordo. As pessoas que moram conosco, elas têm que ter a mesma ideia que a nossa. Se a ideia for divergente, infelizmente vai ter muito problema e a probabilidade de haver um afastamento um do outro é muito grande. Mas hoje nós vamos tratar sobre o perigo da manipulação. O nosso adversário, eu sempre explico isso, não exaltando o diabo, mas eu sempre explico que o nosso adversário, Satanás e seus demônios, eles são espíritos extremamente inteligentes. Eles são espíritos inteligentes que eles sabem o que eles estão fazendo. É bem provável que tem muita gente que esteja na fé, mas às vezes vive meio de forma despretensiosa. Ela não sabe nem o que ela está fazendo aí. Mas ela vem para o culto, ela não sabe nem o que ela veio fazer, ela não pediu nenhuma direção. Mas ela veio. Veio assim, caiu meio de paraquedas e não tem nenhuma pretensão ali. Tanto é que na oração ela nem expõe o objetivo do porquê que ela está ali. Mas o nosso adversário, o diabo, ele sabe extremamente o que ele está fazendo. Quando ele começa a entrar na vida de alguém, ele entra com objetivo. Ele sabe o ponto fraco de cada pessoa e ele sabe onde ele deve atingir. Ele sabe onde é que ele deve manipular a vida da pessoa. É justamente pensando nisso que nós temos que nos blindar. E se nós temos pessoas debaixo da nossa autoridade, blindá-las também. Diga graças a Deus por isso. Não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de ensinar. Em muitos momentos, de cobrar. Em outros momentos, de exigir determinadas coisas. Porque se não for assim, infelizmente, pessoas podem ser manipuladas por falta de conhecimento. Aí eu queria ler com você aqui o capítulo 12, versículo 1. Vamos ler então a palavra? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia. E Marta fazia o quê? Servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do seu unguento. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu a quem? Aos pobres? Ora, disse ele isso não pelo cuidado que tivera dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E muita gente dos judeus soube que estava ali. E foi não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram liberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Eu li esses 11 versículos aqui porque nós iremos basear nossa mensagem nessas passagens. Primeira coisa que eu quero enfatizar com você é a seguinte: Jesus, ele tinha o Judas como um dos seus discípulos, um dos que tiveram a honra de serem escolhidos para, juntamente com Jesus, cumprir uma obra. Só que o tempo foi passando e o Judas, ele se desvinculou daquele propósito que ele tinha, que era de salvar. Jesus teve o propósito, gerou o propósito desde sempre de salvar. E os discípulos que vinham com ele tinham a mesma ideia. Eles estavam aprendendo, porque logo após a morte de Jesus, eles precisariam dar continuidade àquela obra. Eles precisariam ter uma convivência com Deus ali, aprender
como devia fazer a vontade de Deus, e eles iriam fazer. Só que durante aquele tempo de aprendizagem, durante aquele tempo que Jesus estava ministrando, fazendo os milagres acontecer, o Judas não aproveitou em nada. Ele foi aquela pessoa que na primeira oportunidade que ele teve de querer manipular alguém para seu próprio benefício, ele fez. Perceba você, a Bíblia fala da história de Lázaro, e de como Jesus o ressuscitou. 4 dias ele já estava morto. Jesus chega naquela região, está todo mundo ali chorando, ele chega na casa, as irmãs de Lázaro vêm, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tipo, transferindo responsabilidade. E Jesus simplesmente falou que se eles crescem, eles veriam a glória de Deus. E eles viram a glória de Deus. Jesus mandou rolar pedra, Lázaro veio e Lázaro reviveu. Depois de um tempo, Jesus volta para aquele lugar. A primeira coisa que ele faz quando chega naquela casa é ser bem recepcionado. E como você viu no versículo 1, Marta, como sempre, servindo. Serva, né? Era tão serva que às vezes deixava de ouvir. Mas era serva. Não deixou de ser serva. E quando ele começa a estar ali naquele lugar, conversando com as pessoas, vem aquela irmã de Lázaro, a outra irmã, a Maria, aquela que havia parado para ouvir. E ela pega um perfume precioso e ela derrama aquela essência aos pés de Jesus. E depois com seus cabelos ela quis enxugá-los, né? Ela vem ali com todo aquele prazer de servir, com todo aquele prazer de honrar o mestre. E ela ouve do discípulo de Jesus o seguinte questionamento: por que você fez isso? Se você tivesse pegado e vendido isso, nós daríamos muitos recursos aos pobres. Você vê que uma pessoa manipuladora, que é usada pelo diabo, ela tem o seu próprio interesse. E se for possível, ela usa coisas desfavoráveis para que ela possa ganhar em cima disso. E o Judas fez isso. Ele usou de sentimentalismo. Usou os pobres para dizer o seguinte: olha, se nós tivéssemos vendido essa preciosidade aí, nós teríamos recursos para dar comidas aos pobres. Você vê que a intenção dele não era os pobres, porque Jesus mesmo depois falou: sua intenção não é os pobres, porque os pobres vocês sempre vão ter. Quando vocês quiserem fazer algumas coisas pelos pobres, vocês têm disposição para fazer, sim ou não? Quer dizer que era só por causa daquele unguento ali que eles iam agora vender e ia ter recurso? Para que eles não poderiam ter feito isso em outrora? Só tinha que ser por causa daquele unguento? A intenção dele era outra. E geralmente nós temos que ficar ligados com Deus, porque pessoas manipuladoras, elas aparecem ao nosso lado todo sempre. Aparecem no nosso trabalho, aparecem dentro da nossa família, aparecem no dia a dia. Você já percebeu que tem gente que nunca se preocupa com nada com você? Mas quando você está fazendo alguma coisa por alguém, ela vem tentar interromper? Ela vem tentar atrapalhar de alguma forma? Isso ela faz por quê? Porque ela tem interesse em que você faça por ela. Mas ela nunca move um dedo para fazer por ninguém. O Judas aqui estava com interesse de pegar aquele recurso para ele. Porque o próprio Jesus falou, vamos ler aqui o versículo de número 7. Olha só. O que Jesus disse? Disse, pois, Jesus: deixai-a. Deixa ela fazer o que ela tem que fazer. Para o dia da minha sepultura, ela fez o quê? Ela guardou isso. Segundo o que o pessoal fala, isso aqui era meses de trabalho. O valor daquele unguento era meses de trabalho. Ela dedicou ali um bom tempo de trabalho para ter aquele material para derramar aos pés de Jesus. E ele disse: deixa ela fazer o que ela está fazendo, que ela está me servindo. E ela está guardando isso para o dia da minha sepultura. O nardo era para tirar o cheiro da morte. E no 8 ele ainda completou dizendo: porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre o tendes. E Jesus discipulou ali aquela mulher para que ela não pensasse o contrário, porque ela estava fazendo certo, mas vem o manipulador tentando mostrar que ela estava fazendo errado. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso familiar. Tem gente da nossa família que não sabe de nada, irmãos, acerca da fé. Tem uns que só sabem lá o que a religião ensinou, e olha lá, ainda sabe errado, né? Não sabe de nada. Tem gente que ela é inocente com relação a muita coisa. Ela não tem noção do que ela está fazendo. E nós, como pessoas de Deus, nós temos essa capacidade de manipulá-las de forma positiva. Eu vou usar esse termo, né? Na verdade não é manipular, é disciplinar, é orientar. Mas o nosso adversário, o diabo, ele usa
pessoas, usa situações para manipular as pessoas para elas fazerem o errado. Ou para elas estarem fazendo certo e mostrar para ela, está fazendo errado. Porque ela estava fazendo uma boa obra e vem um Judas para dizer que ela estava fazendo errado. E vem um Judas para mostrar para ela que aquilo que ela estava fazendo era insignificante. Isso aqui recobra o nosso entendimento, é o que o pastor tem pregado nos domingos. Quando ele tem falado lá sobre a diferença entre aquele que serve para o que não serve. Né? Muitas pessoas, infelizmente, elas estão sendo pessoas manipuladas porque elas estão fazendo tudo certinho. Aí vem o diabo mostra na cabeça dela. É inútil o que você está fazendo. É em vão o que você está fazendo. E não é em vão. Você saiu de casa hoje, você veio para a igreja orar, você veio combater aqui o bom combate, toda oração que você fez, toda palavra que você está recebendo, isso contribui para o seu crescimento. O diabo coloca na cabeça de alguns, é inútil o que você está fazendo. Você vai toda quarta-feira, você não tem visto muito resultado? Aparentemente. Aparentemente tem coisas que você olha que você não vai ver. Mas a fé é justamente o oposto do ver. A fé é a certeza das coisas que se não vê. A convicção de fatos que eu acredito que vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas os meus olhos já contemplam pela fé. Amém? Então ela estava no caminho certo e veio o Judas para mostrar. Você fez errado. É inútil o que você fez. Você fez não é o correto. Se você tivesse vendido esse unguento, nós teríamos dinheiro suficiente para ajudar os pobres. E Jesus vem para desmascarar ele. Essa desculpa que você está usando aí, Judas, ela não vale não. Porque os pobres vocês sempre vão ter à disposição. Por que você nunca se pronunciou para falar ou para fazer alguma coisa em favor dos pobres? Você só veio se pronunciar agora. Se essa mulher não tivesse derramado aquele unguento, não tivesse feito nenhuma oferta ali, ele não ia se manifestar em nada falando de pobre. Você tem que perceber essas coisas. A pessoa começa a vir à igreja, começa a ouvir a palavra, e aí tem gente que, infelizmente, começa a mostrar. Você está muito tempo na igreja. Isso aconteceu comigo, acontece com qualquer um. E às vezes gente mesmo da família é usada pelo inimigo para falar isso. E às vezes até gente da fé. Eu trabalho com jovens aqui na igreja, eu já vi jovem falar isso para mim. Teve um jovem que com tristeza ele veio falar. Pastor, o senhor disse que é para a gente vir sempre para a igreja, aí eu estou vindo quarta. Ele só não está vindo segunda aí. Quarta ele vem, sexta ele vem, sábado ele vem e o domingo ele vem. Diz que o pai dele estava brigando com ele que ele está muito tempo na igreja. O pai é crente, daqui também, né? Ah, o pai está brigando muito porque eu estou indo direto para a igreja. Ele devia estar levantando a mão para o céu e agradecendo. Que pode ser que ele poderia ter que visitar você lá no presídio, se você não tivesse a Cristo. Você está sendo ensinado o caminho da verdade para você fazer o certo e estão tentando te mostrar que você está errado. É nisso que nós temos que ter cuidado e disciplinar os nossos. Quem tem filho tem que ter esse cuidado. Pregava para os jovens, os pré-adolescentes aqui no sábado e comentei sobre isso. Né? Você vai para um lugar, eu comento sempre isso, às vezes vai no shopping com a minha esposa, a minha família, tá eu segurando o pequeno no braço, é de costume isso, e a minha esposa arrastando a outra pela mão. A gente tá passando aqui, tá cheio de casalzinho pré-adolescente, homossexual. E se nós não disciplinarmos os nossos filhos em casa, eles vão achar que aquilo é normal. Eles vão achar que aquilo é normal, eles vão achar que o que nós estamos fazendo é errado, e eles vão ser manipulados para fazer o errado, achando que eles estão fazendo certo. Por isso, olhe atento, a mesma coisa que Jesus fez com a Maria aqui. Mostrou para ela, deixa ela fazer o que tem que fazer. Ela está me servindo. Pode tirar a tua mão suja, Judas. Tu estava querendo mais um dinheiro para ir para a bolsa para tu sugar, né? Que era essa a intenção dele. No versículo de número 6, voltando lá, versículo 6, a própria Bíblia deixa isso aqui como registro para nós. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era o quê? Ladrão, e tinha a bolsa e tirava ali o que se lançava. Ele já tinha um costume de rotineiramente ele ir lá, meter a mão no alforje e retirar. A mesma coisa que os filhos de Eli faziam. Ofni e Finéias. E eu sempre comento, Ofni e Finéias, eles foram pessoas que provavelmente chegaram àquele ponto de errar e de inclusive manipular os outros. É um outro caso que a gente pode tratar sobre esse assunto, porque provavelmente faltou a disciplina do Eli. Faltou disciplina. Porque a partir do momento que eles começaram a fazer algumas coisas erradas, o pai que está perto observa, sim ou não? Observa. Quem está morando na mesma casa com alguém, vai observar. Quando tem alguma coisa que está fora de controle, alguma coisa que não está legal, às vezes o semblante, a postura, a maneira pela qual a pessoa está vivendo ali inquieta, a pessoa percebe. E na hora que perceber, tem que dar logo o checkmate. Diga amém por isso? Tem que dar logo o checkmate ali, não deixar aquilo avançar não. Porque o
O Eli, talvez ele observou os filhos fazendo algumas coisas e ele não interferiu logo. E aí eles não só erraram, porque eles pegavam lá, antes das pessoas trazerem o sacrifício, colocar no altar e fazer ali a queima, eles iam lá e tiravam o melhor daquele material, daquela carne e levavam para eles. E as pessoas olhavam isso e elas diziam, está errado. E o próprio pai não via que estava errado. Não falava absolutamente nada. Pode ser que aconteça isso hoje. Eles estavam errados e estavam manipulando outras pessoas a fazer o errado. A Bíblia não conta, mas é bem provável que naquela época, por eles fazerem o errado, provavelmente outros sacerdotes que olhavam eles como referência, porque era filho do sacerdote principal, deviam olhar e dizer, ele está fazendo, então eu também vou fazer o quê? Vou fazer. E eles fizeram errado, ainda manipularam pessoas para fazerem errado. Com alto preço a se pagar. Porque o homem semeia, ele também vai colher. Então ficou muito nítido para nós que a intenção do Judas aqui era a intenção simplesmente de subtrair. Simplesmente a intenção de manipular aquela mulher. Como outras vezes ele tentou fazer isso também. Outras vezes o Judas tentou, de uma certa forma, interferir. Manipular as pessoas a fazerem o errado. Aí eu queria que deixasse aqui marcado. Vamos lá para os Gálatas. Comentei dos Gálatas agora há pouco. Vamos lá, carta aos Gálatas. Leva um pouco para frente aí. Você encontra a carta aos Gálatas. Você está em João, vem Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Capítulo de número 5. O texto é muito conhecido. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Depois a gente volta lá. Gálatas, capítulo de número 5. Versículo 1. Comentei logo no princípio aqui da mensagem, na introdução, e eu quero falar isso para você aqui dentro da Bíblia. Diz assim, ó, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Foi o que eu falei da circuncisão. Vieram com aquela ideia de que tinha que circuncidar, tinha que fazer uma marca para mostrar que era de Deus. E a marca não era física, a marca era onde? No homem interior. A mesma coisa de hoje. A marca que nós temos que ter, que somos de Cristo, não é na parte do corpo. Ela é no nosso interior. Onde no mundo espiritual, tanto Deus quanto dá ordens aos anjos para nos proteger, eles reconhecem, como também o diabo e seus demônios. Ele olha para alguém e ele sabe, esse eu não posso tocar. Amém? Então, se eles se deixassem circuncidar, eles estavam deixando de lado toda a obra que Cristo fez na vida deles. Aí vem a sequência. Versículo 3. E de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes o quê? Caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera por amor. Aí onde eu queria chegar. 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Aí no 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho, uma coisinha que deixa entrar, pode estragar. É como marido e mulher, o casal. Eles têm ali a vida deles, tem a sua organização, tem a sua família. Cada família tem suas diferenças. Ninguém é igual. Então ninguém pode se basear pela vida do outro. Cada caso é um caso. A pessoa tem a vida dela lá, tem as suas coisinhas, e ela fica olhando para o outro casal. Fica olhando para outra família. E começa a pensar, perfeito é o casamento dele. O pastor sempre brinca aqui, né? A grama do vizinho sempre será mais verde do que a nossa. Tem gente que pensa assim, né? Tem essa ideia. Fica olhando para fora. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso não olha para fora. Não deixa nada disso entrar. Fica com aquilo que você recebeu. Não deixa nada manipular o que é seu. Tem que saber com quem que os filhos estão andando. Diga amém por isso. Tem que saber quem são as amizades dele ainda na escola. Temos que falar, a escola do meu filho é uma escola cristã. A escola pode ter o nome de cristã, mas nem todo mundo que está lá é não. Glória a Deus. Nem todo mundo que está. Esses dias, nossa pequenininha, ela tem 3 anos, está na escola. Ela veio e chegou assim, mamãe,
por que eu sou marrom e o meu irmão é branco? Alguém deve ter vazado isso para ela, né? Alguém da escola lá já viu e falou. Ela veio perguntar. E agora, que resposta que eu dou, né? Tem que começar a blindar. Minha filha, porque assim, cada um puxa para um lado, né? Você puxou mais para a família da mamãe e o Mateuzinho puxou mais para a família do papai. Mas daqui a pouco vão vir outras perguntas. A minha preocupação não é essa. Minha preocupação é que daqui a pouco vem com outras perguntas. Por que o rapazinho é namoradinho do outro rapazinho? Vai chegar esse tempo. E como que nós vamos discipliná-los? Né? Antigamente era mais fácil. Meu pai só teve problema de dizer assim: não te quero se relacionando com ninguém antes da hora, e nem quero que você use droga ou beba cachaça. Era só isso. Hoje não quero que você se relacione com alguém do mesmo sexo que o seu. Você já tem que estar sabendo isso desde pequenininho. Você não pode te manipular e dizer que todo mundo é livre para viver do jeito que quiser. E não é. Glória a Deus. Não é. Paulo estava aqui preocupado com a igreja para que eles permanecessem na doutrina de Cristo e não deixassem aquela doutrina de circuncisão entrar. Senão eles estariam abandonando a Cristo. Jesus ali fez com que aquela mulher fosse blindada de ser uma pessoa subtraída por aquele cidadão chamado Judas, que estava ali com o interesse de subtrair dela alguma coisa, e não com o interesse de ajudá-la. Veio foi criticar o que ela fez para Jesus. Aí eu quero voltar lá com você novamente, para a gente pegar o versículo 9. Esse versículo 9 aqui me chamou a atenção. Olha só. João capítulo 12, versículo 9. Nós temos que nos preparar, irmãos. Nos preparar, porque a cada dia as coisas vão ficando mais difíceis. As coisas vão ficando mais difíceis. Tem muita gente por aí afora ferida, manipulada, e que elas vão tentar manipular até os que são mais antigos na fé. Se não tiver cuidado, pode ser uma presa fácil, independente do tempo de igreja. Olha só, João 12, 9. Diz assim, ó: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a quem? A Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Preste bem atenção nisso. Vai entrar aqui agora o segundo grupo de pessoas. Eu falei do Judas, né? Que tentou manipular aquela mulher a achar que o que ela estava fazendo era errado, sendo que ela estava fazendo certo. E agora vem um grupo de religiosos, que era o grupo dos judeus. Esse mesmo grupo que estava tentando manipular o povo da igreja de Gálatas, é o mesmo grupo que agora eles vão tentar atrapalhar a obra que Jesus estava fazendo ali naquele lugar. Porque quando Jesus chega naquela casa e começa ali a conversar com o Lázaro, que estava sentado com ele à mesa, o Lázaro que algum tempo atrás ele havia ressuscitado dos mortos, as pessoas começaram a se aproximar. Elas começaram a ir lá porque elas queriam ser testemunhas oculares e ver realmente se aquele homem que havia sido enterrado e depois de 4 dias estava morto, era o mesmo que estava sentado ao lado do Senhor Jesus. E as pessoas começaram a vir de todos os lugares olhar, né? Ver a reunião de Jesus com o Lázaro, né? Aí vem o versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram liberação para fazer o quê? Para fazer o quê, igreja? Para matar também a Lázaro. Veja que sério isso. Eles também tinham visto que o Lázaro havia ressuscitado, porque eles não eram cegos, eles viram. E eles começaram agora a dizer: nós vamos ter que tramar de alguma forma aí, para a gente matar esse cidadão. Porque senão vão acreditar que esse Jesus aí é poderoso, e até as pessoas que seguem a nossa doutrina, né, do judaísmo, elas vão nos largar e elas vão viver o cristianismo deles. Eles disseram: vamos manipular aqui alguma situação, vamos matar esse cidadão, para que a gente não tenha que perder muito dos nossos. Eles vão crer nesse Jesus aí. E a mesma estratégia que o diabo usa hoje também. Alguém está começando a vir à igreja, ouvir a palavra, são pessoas que a gente tem que abraçar. Por quê? Porque o nosso adversário, o diabo, ele vai tentar mostrar para ela alguma coisa. Vai tentar mostrar para eles alguma coisa, para que eles possam desvincular os olhos da palavra e olhar para aquilo que não era para estar olhando. Na igreja acontece muito isso. Pessoas começam a vir, começam a ouvir a palavra, mas se ela não tiver um acompanhamento, o que acontece com ela? Ela se afasta.
E isso eu digo, é responsabilidade nossa como pregador, responsabilidade desses irmãos que estão aqui, ó. Até aproveito para dar uma cutucada, né? De forma, né, pública. É responsabilidade nossa de perceber e acompanhar. Nossa também como membros, não é só nossa de quem faz a obra não. De olhar alguém que sentou do meu lado, é novo, e eu poder ajudar de alguma forma, colaborar para que ela cresça espiritualmente. Por quê? Porque o nosso adversário, ele vai mostrar para aquela pessoa: esse pastor aí é arrogante. Você viu aqueles irmãos, você entrou, eles nem te deram boa noite. Ó, o diabo vai tentar manipular. Justamente para que a pessoa não se firme e não seja salva. O diabo trabalha dessa forma. É bem provável que familiares nossos, não só aqui na nossa igreja, mas em outra igreja eles já visitaram e eles não conseguiram se firmar. Porque o diabo botou os olhos dele para outra coisa. Para fazer ele entender que ele estava no lugar errado. Manipulando ele de forma negativa. Por isso nós temos que orar. E não permitir com que essa doutrina do diabo aí prevaleça. Porque o diabo fez isso naquela época, ficou registrado para a gente, porque ele faz hoje também. Você está firme aí, qualquer coisinha é motivo de algumas pessoas que ainda não são maduras na fé, às vezes se chatearem. Tem gente que se chateia por coisa mínima, gente. E dali o diabo desvia ela. E às vezes na multidão de tantos casos, ela fica esquecida. E quem sai ganhando nesse jogo? O diabo. O mesmo que tentou aqui, ó, e os principais dos sacerdotes tomaram liberação para também matar Lázaro. Já que tinha muita gente indo para lá, vamos matar o Lázaro, que aí eles vão ver que ele está morto e que Jesus não fez obra nenhuma. Eles vão continuar na nossa doutrina e não vão seguir esse cristianismo. Versículo 11, olha só. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em quem? As pessoas estavam se convertendo com o testemunho daquele homem que estava morto e agora ressuscitou por intermédio de Jesus. As pessoas estavam acreditando. Esse Jesus é o mestre mesmo, é o Messias que foi enviado. E elas estavam começando a receber a salvação. E aqueles homens lá, manipulados pelo diabo, por conta da seita religiosa que eles viviam, nós não podemos perder a nossa membresia. Vamos matar esse homem e vamos acabar com esse negócio. O diabo faz a mesma coisa hoje. Por isso nós temos que nos blindar. Blinda as pessoas que estão à sua volta. Na igreja, aceite as palavras que Deus vai usar o pastor para blindar. Isso é salvação para a nossa alma. Ele chega a dizer: fira-me o justo e é como óleo sobre a minha cabeça. Diga amém por isso, irmãos. E vamos crescer espiritualmente. Percebeu que tem alguém precisando de ajuda, aquela pessoa está na guerra espiritual, você já é mais maduro, faça isso. Não espere que alguém faça você mesmo. Não deixe ela ser manipulada não. Você percebe que ela mais falta do que vem. Faça a sua parte. Às vezes ela não vai querer ouvir o pastor. Achar que o pastor está querendo é pegar no pé dela, né? Mas ela ouve você. Coloque isso no coração. Não deixe as manipulações atrapalhar. O diabo está cheio de situações para manipular. Cheio de situações para atrapalhar. Cheio de coisas. Aí vem uma cobrança às vezes da parte de Deus. E às vezes vem a cobrança da parte eclesiástica, né? Do ministro. Que cobra, que fala algumas coisas. E o diabo vai lá no ouvido. Tá vendo? Tem lugar que tu vai que tu não precisa ser cobrado desse jeito. Quando tu estava lá fora, ninguém te cobrava. Tu era independente. Agora, toda vez que tu vem aqui, fala contra essas coisas que tu gosta. E começa a manipular. Às vezes ele não vai usar ninguém. Ele vai trabalhar lá na mente da pessoa. Mas tem casos que ele vai ter que usar alguém. Por isso, ó, cuidado para não ser manipulado. Eu tenho que ter cuidado para que a minha esposa não seja manipulada, os meus filhos sejam manipulados. Glória a Deus. A irmã tem que cuidar para o marido não ser manipulado. Ele, cuidado com a esposa para não ser manipulado. A irmã, cuidado com o neto, com o filho para não ser manipulado. E nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, a obra é completa. Diga graças a Deus. E o diabo perde com isso. Mas, se nós ficarmos meio aquém, deixamos assim na responsabilidade dos outros, eu já falei, ele não é doido. Não é por aí. Eu já falei e ele não quer obedecer, deixa ele quebrar a cara. Não é assim. Enquanto está nas nossas mãos a condição de ensinar, de repreender, de cobrar, tem que fazer. Tem que fazer. Eu até anotei aqui, ó. Se as pessoas não forem vacinadas, então elas poderão ser manipuladas.
Por isso nós temos que vacinar. Vacinou, está imune. Está imune. Continua vacinando. Tem um período que a vacina venceu, é ou não é? Aí tem que ir lá, vacina de novo. Ah, foi vacinado da gripe há 10 anos atrás. Tem que vacinar de novo. Na verdade tem que vacinar de ano em ano, de 2 em 2 anos, né? Não sei qual o período. Mas se não vacinar, fica sujeito. Por isso hoje eu quero orar com você em cima dessa palavra. Você entendeu o recado? Diga amém. Temos que orar hoje em cima dessa palavra. Judas, mesmo sendo discípulo, foi usado pelo diabo lá. Não é todo mundo que se diz de Deus que vai às vezes ser usado por Deus, não. Tem uns que vão ser usados pelo inimigo para escandalizar. Mas você faz o quê? Fica naquilo que Jesus falou. O diabo quis usar lá o Judas para tentar ludibriar a mulher, e Jesus falou para ela: você tá fazendo? Deixa ela fazer, Judas. O que ela está fazendo é para o dia da minha sepultura. Deixa ela fazer o que ela tem que fazer. Não atrapalha a obra que está sendo feita, não. E que a gente guarde isso no coração hoje. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Vamos orar. Fica de pé.